fatores que afetam a farmacocinética. Vamos entender aqui então alguns fatores que podem afetar a farmacocinética. Não vamos citar todos os fatores, a gente não está nesse vídeo para poder pormenorizar tudo. Vamos citar alguns pontos que podem ser importantes para entender essa relação do fármaco com o organismo, alguns interferentes nisso. Então a farmacocinética nada mais é do que o organismo faz com o fármaco que foi administrado. Então é a absorção, a distribuição, o metabolismo, até a excreção desse fármaco. Então a gente tem que entender isso. É o que o seu corpo vai pegar aquele fármaco e vai começar a absorver, distribuir ele pelo corpo todo para chegar no sítio de ação. Vai começar depois a metabolizar, a excretar o fármaco. Tudo isso pode ser muito importante. E ela pode ser afetada? Sim, vários fatores afetam a farmacocinética. Claro que cada medicamento tem sua farmacocinética básica, mas muitos pontos podem ser afetados nisso. Por quê? Como é o que o organismo faz com o corpo, se por acaso o seu corpo está modificado fisiologicamente de alguma maneira, então isso pode te tirar da média e afetar o modo como o organismo vai lidar com aquele medicamento. Primeiro exemplo que a gente pode dar de interferência na farmacocinética é a interação medicamentosa. Um medicamento pode interferir no outro. E a interferência que eu digo aqui nem é de interferir no tipo de atividade, lá uma atividade contrapor do outro, ou uma atividade exacerbar do outro. Não é bem isso não. Essa interação que eu estou falando é de afetar na farmacocinética. De algum modo vai afetar o metabolismo, a absorção ou a excreção do outro medicamento. Vamos pensar o seguinte aqui, ó. Você tem o fármaco número 1 lá, sozinho. Ele é absorvido, aí chega lá na faixa terapêutica dele e depois começa a ser eliminado do organismo. Então tem a faixa, abaixo disso aqui, ó. Abaixo disso, a gente tem o quê? Uma faixa subterapêutica. E acima disso aqui, a gente começa a ver os efeitos adversos. Tá? A gente começa a ver efeitos adversos acima disso aqui. E aqui é a faixa terapêutica que a gente quer que o medicamento atue. Vamos supor que um fármaco número 2 chega e impede o metabolismo adequado para, em seguida, o fármaco número 1 ser excretado. O que acontece? Se impedir o metabolismo e a excreção, o fármaco foi absorvido, vai continuar em alta concentração durante muito tempo, o que impede, então, que ele seja eliminado adequadamente do organismo. Se ele não é eliminado adequadamente, ele fica aquela concentração alta, pode gerar vários efeitos adversos por causa disso, até ele ser eliminado mais lentamente ali. Outro fator, a idade. A gente sabe que fisiologicamente o nosso organismo muda de acordo com a idade. Isso pode afetar de várias maneiras o funcionamento de um medicamento. A gente sabe que bebês, que idosos têm um funcionamento diferente do corpo. As enzimas não estão agindo da mesma maneira. Então, alguns medicamentos são metabolizados de maneira diferente. A taxa de excreção dos rins pode mudar também. Vamos dar como exemplo aqui, ó, o diazepam. Ele é metabolizado a desmetildiazepam e começa a ser eliminado depois pelo organismo. A gente vê aqui, ó, num adulto jovem, você administrou o medicamento e você vai ver a concentração dele começando a cair no organismo à medida que ele é metabolizado e excretado. E a concentração de desmetildiazepam começa a aumentar e ele vai sendo eliminado também do organismo. Como essas taxas de metabolização e de excreção são diferentes nos idosos, vocês podem perceber que a curva é diferenciada. A gente vai ver uma queda na concentração de diazepam e isso vai caindo de uma maneira diferente do que acontece com o adulto jovem. E o desmetildiazepam, ele tem uma subida mais lenta, por causa da metabolização mais lenta, e fica por mais tempo no organismo aqui. Outro fator são características genéticas. A gente tem genéticas diferentes. Uma população tem diferentes indivíduos e esses indivíduos variam geneticamente. Essa variação genética pode ser importante, por exemplo, no metabolismo de substâncias químicas. Isso pode ser extremamente importante. Vamos imaginar aqui, ó, você tem então lá a faixa terapêutica de um medicamento, a gente não quer que fique nem acima nem abaixo, ok? Na média da população, você sabe que tomou o medicamento, absorveu, vai chegar lá e diminuiu e sumiu do organismo. Pronto, é o que foi calculado na média da população para a dosagem daquele medicamento. Tá, o indivíduo normal, segundo aquela estatística, né? No entanto, a gente tem variações disso, gente. A gente tem variações. Tem indivíduos que podem ter perda de função no metabolismo desse medicamento. Como tem essa perda de função, vai aumentando a concentração e pode
chegar num ponto mais alto aqui, acima da faixa terapêutica. E aí depois que começa a ser eliminado bem mais lentamente. Em compensação, alguns indivíduos podem ter, por exemplo, genes relacionados à metabolização duplicados. Aí o que acontece? Ele metaboliza muito rápido, muito bem o medicamento. Ele metaboliza tão bem, mas tão bem, que absorveu, já começou a metabolizar, nem chega lá na faixa terapêutica, porque ele já vai metabolizando depressa e eliminando aquele medicamento. Então, não vai dar. Não vai chegar nem a ter o efeito que a gente quer. Outra característica são as doenças. Doenças podem ser muito importantes também, gente, porque podem alterar a fisiologia do organismo. Vários tipos de doenças. Por exemplo, a gente pode imaginar lá medicamentos que precisam ser excretados pelos rins. Se os rins não estão funcionando bem, não estão filtrando com uma taxa boa, então esse medicamento não vai ser excretado adequadamente. Então, o tempo de meia-vida dele aumenta também. A absorção intestinal pode mudar também. Vamos dar como exemplo aqui, olha, um paciente com cirrose, disfunção renal, insuficiência cardíaca, ele pode apresentar edema de parede intestinal e, portanto, isso pode afetar a absorção do medicamento. Então, vejam, 3 situações em que o paciente pode ter, então, um edema de parede intestinal e, por causa disso, por causa desse edema, não absorve adequadamente esse medicamento. Olha, o medicamento também pode não ser absorvido porque o indivíduo está com vômitos. Então, tomou o medicamento, vomitou, não absorveu adequadamente. O indivíduo pode estar também com diarreia. Tomou o medicamento, mas por causa da diarreia, aquele medicamento foi evacuado com muita velocidade antes de ser absorvido. Claro que os aspectos químicos do medicamento são extremamente importantes na farmacocinética. Por quê? Porque o nosso organismo é composto por substâncias químicas, um aglomerado de substâncias químicas também, que vão interagir com essa nova substância química que a gente está administrando. Então, presta atenção, gente. Fatores como a lipossolubilidade, o grau de ionização do medicamento, o pH naquele local e o tamanho das moléculas são fundamentais. Por exemplo, se o medicamento está muito ionizado, ele não consegue passar por muitas das barreiras que a gente tem no organismo. Não consegue penetrar bem na célula, por exemplo, porque não consegue passar pela membrana celular. Medicamentos mais lipossolúveis conseguem atravessar melhor várias das barreiras celulares. Se a gente for ver, por exemplo, lá em anestésicos, a gente vê que anestésicos que são mais lipossolúveis conseguem ser mais potentes. Eles atravessam melhor a bainha de mielina, por exemplo. Então esses aspectos químicos são muito importantes. E é por isso que muitas vezes alguns medicamentos são modificados quimicamente para melhorar a absorção, para melhorar ou diminuir o metabolismo, por exemplo. Então essas modificações químicas podem modificar muitos aspectos farmacocinéticos do medicamento. Modificação química de um medicamento, de um fármaco, não é simplesmente para mudar a atividade final dele, mas também para mudar a farmacocinética dele, os aspectos farmacocinéticos, de metabolismo, de excreção, de absorção, de como que ele vai atravessar alguma barreira. É isso aí então, gente. Esse foi só um vídeo introdutório, então não se esqueça aí de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Se vocês quiserem, deixe nos comentários que eu posso fazer um vídeo mais aprofundado sobre cada um desses assuntos, porque percebam que são assuntos extremamente importantes e, inclusive, podem ter muito mais detalhamento. Aqui foi só mesmo para a gente poder introduzir esse assunto, ok? Um abraço para vocês.